Por que esse empate contra o Caxias pode ter sido bom para o Internacional? Calma que eu vou te explicar porque esse episódio já aconteceu no começo do ano e acabou dando muito certo para o Internacional. E acho que o resultado que o Inter fez no Centenário seria muito melhor caso o Inter tivesse goleado por 3 ou 4-0. Mas calma, deixa que eu vou te explicar isso ao longo desse vídeo. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter neste domingo, basicamente folga para os jogadores do Internacional. Na segunda-feira ocorre a reapresentação por parte do Colorado. O que eu quero te falar nesse momento sobre o Internacional? Basicamente, né, o Inter tem 3 problemas para o jogo, 4 problemas na realidade no jogo do próximo domingo, às 6 horas da tarde no estádio Beira-Rio contra o Caxias. O primeiro que a gente pode citar é o Johnny, que é um jogador que vai ser convocado agora, já foi convocado pela seleção dos Estados Unidos e deve desfalcar o Inter para o jogo do final de semana, porque ele vai fazer 2 jogos pela CONCACAF lá da América do Norte. Então é um jogador que vai ser já um desfalque. E além disso a gente tem 3 dúvidas. René, Maurício e Matheus Dias. Os 3 atletas saíram machucados no jogo contra o Caxias. Os 3 colocaram dinheiro no banco de reservas e não sabemos qual que é a situação desses 3 jogadores. São hoje considerados 3 titulares pelo técnico Mano Menezes e nesse momento a gente não sabe se vão ficar de fora desse jogo do próximo domingo ou se vão estar à disposição. A tendência, tá? Dias deve estar à disposição, Maurício realmente é dúvida e o René a tendência que fique de fora para esse jogo. Então, basicamente, essa é a tendência. A gente sabe que nessa segunda, esses 3 atletas vão passar por um exame de imagem dentro do departamento médico do Internacional e aí sim a gente vai saber a real situação desses jogadores, por quanto tempo que eles param, se eles não param e se realmente é grave ou não é grave e até o tipo de lesão que eles têm nesse momento, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional de 35 anos, com contrato terminando no final da temporada, no qual o Cruzeiro tem interesse em levar ele a pedido do coordenador técnico Andrés D'Alessandro. O D'Alessandro indicou essa contratação para o Ronaldo Fenômeno e também para o Paulo Pesolano, eles que estão atrás de zagueiros e o Rodrigo Moledo seria uma possibilidade. A equipe do Cruzeiro está tentando seduzir o jogador com o fato dele ser titular lá na equipe do Cruzeiro e ser um titular absoluto, enquanto aqui no Internacional hoje, como todo mundo sabe, ele virou um reserva muito por causa do Vitão, que se tornou um titular absoluto dentro do Internacional e obviamente também por causa do Gabriel Mercado, além das chegadas, por exemplo, do próprio Nico Hernandes. Então hoje o Rodrigo Moledo é um jogador que realmente perdeu muito espaço e existe até uma tendência para ele sair do Internacional no final da temporada. E o Cruzeiro tenta seduzir o jogador para que ele possa sair ao Internacional. Inclusive pode ensaiar uma troca de jogadores com o Inter, algo que não está descartado neste momento. Mas a tendência é que o Moledo siga no Internacional por pelo menos até o final da temporada. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento, porque muitos seguem perguntando, principalmente depois desse empate de 1-1 contra o Caxias, onde a gente percebeu que a gente tem um sério problema na parte do meio de campo do Internacional, mais precisamente entre o primeiro e o segundo nome do meio campo do Internacional, a gente tem problema. Tanto o Johnny, como o Matheus Dias, com o Baralhas, com o Lepena, qualquer jogador que entra naquelas 2 funções ainda não são unânimes. E a direção do Inter procura, né, reforços para essa posição e muitas pessoas me deixam aí nos comentários se realmente o Cuéllar já está descartado. O que eu posso dizer para ti nesse momento? Sim, a tendência é que para nessa janela de transferências, que fica aberta até o próximo dia 4 de abril, a gente está falando aí de um pouco mais de 15 dias de janela de transferências aberta,
é basicamente a chance do Cuejá vir para o Internacional mínima. É 0,01% a chance dele vir para o Inter. A tendência é que ele possa vir na metade da temporada, caso o Inter esteja bem, né, nas competições, e caso o Inter ainda tenha interesse no Cuejá. Porque só daí o Al Hilal vai cair o transfer ban na FIFA, vão poder fazer novas contratações, e além disso o Cuejá possa vir sim para o Internacional. Antes disso, não existe a possibilidade dele pintar no Colorado. Não existe, inclusive, a mínima possibilidade dele pintar no Colorado nesse momento. Lembrando que o Cuéllar é sim um sonho da direção do Internacional, é um sonho do próprio presidente Alessandro Barcelos, mas não existe possibilidade nesse momento. Além disso, eu quero te explicar essa minha tese de por que o empate foi bom. Eu quero voltar para vocês no tempo a basicamente um mês atrás. O Internacional empatou com o Caxias, placar de 2-2 no estádio Beira-Rio. Pós-jogo, no outro dia, ocorre uma reunião no CT Parque Gigante, onde fica definido e diagnosticado que o Inter precisava de muitos reforços. O Inter sai à busca de reforços, contrata Luiz Adriano, Nico Hernandes, Charles Arangues e Ener Valencia. Principalmente depois do Inter perceber que precisava de jogadores porque o grupo do Internacional era curto. Naquela época o Inter tinha apenas Alemão e Luca, por exemplo. De zagueiros, o Inter tinha apenas 3 ou 4, né, com o Igor Gomes, porque a recém o Kaique Rocha tinha deixado a equipe. O Arangues era uma possibilidade de reposição à saída do Edenilson. Então, nesse momento, o Internacional, naquele momento, ficou diagnosticado que precisava de mais reforços. E agora, depois novamente de empatar contra o Caxias no Estádio Centenário, onde o Inter era favorito, onde o Inter tinha que ganhar, e novamente fica diagnosticado que o Inter tem um grupo curto, porque os jogadores de meio campo hoje do Inter, ninguém é unânime ali, ninguém joga muito bem, ninguém tá sobrando naquela posição, e além disso o Inter não tem um reserva para o Alan Patrick, o Inter não tem um reserva para o Maurício, realmente de imposição. Então, basicamente, nesse momento que eu posso falar para vocês é que esse empate pode ter sido bom para abrir os olhos da direção do Internacional para trazer mais reforços, assim como aconteceu há cerca de um mês atrás. A gente sabe que a direção está se movimentando para o reforço, a ideia é trazer de 2 a 3 contratações, e esse empate pode aumentar a pressão para os reforços, até, obviamente, não para a disputa do Campeonato Gaúcho, porque as inscrições estão fechadas, mas já pensando no início de Libertadores, que ocorre entre os dias 3, 4 ou 5 de abril, a data ainda não está definida em qual dessas 3 datas que o Inter estreia pela competição, mas vai ser a primeira competição que o Inter vai ter antes do Campeonato Brasileiro e antes da Copa do Brasil, e inclusive vai ser no meio das finais do Campeonato Gaúcho, que a gente não sabe se o Inter vai estar ou não nessa final de Campeonato Gaúcho. Mas o que fica notório é que se existe alguma coisa boa desse empate, pode ser o fato da direção ter abrido os olhos para trazer mais reforços e ver que realmente no dia de hoje o Inter tem um grupo que é curto. Se tu concorda comigo ou se tu não concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa também o sininho de notificações. Eu volto logo mais com novas informações do Internacional. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!